Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos ao Conto do Cripto, esse vídeo podcast que junta aqui um grupo com visões de mercado bem diferentes, mas que tem um ponto em comum, que assim como você, se interessa pelo universo de blockchain e criptomoeda. Esse primeiro episódio, que a gente claramente não roteirizou, talvez seja o último, quem sabe, só o tempo aí vai dizer, né? E no papo de hoje, quem que tá aqui? Tem eu trabalho com marketing já faz muito tempo, moro em São Paulo, me interesso pelo tema há muito tempo, mas só comecei a estudar e investir agora no começo desse ano. Tem aqui também o Tim Balabuc, que é designer, mora em Curitiba e é o nosso profissional do dia hoje aqui, já investe, já estuda isso há mais de 7 anos. Tem o Kennedy Correia, que é administrador e assim como eu, né, entrou nesse mundo agora no começo desse ano, também se interessava pelo tema, mas começou agora. E o Jardel, que é advogado, também mora lá em Campo Grande e já investe há uns 2 anos, então ele e o Tim aqui são os representantes que têm um pouquinho mais de conhecimento da parada e eu e o Kennedy estamos aqui para aprender mais do que para falar. Qual que é a nossa ideia? A gente vai começar esse papo com um tema gatilho, né? A ideia é ter alguma coisa que dê o start para a gente começar uma conversa e ver onde vai parar. Então, antes da gente começar com o tema de hoje, eu tenho só 2 avisos que eu quero fazer para quem estiver aqui, né? Então, ninguém aqui é realmente treinado ou capacitado para dar conselhos de investimento para ninguém, então, pelo amor de Deus, não faz as besteiras que a gente fala aqui, vai dar uma estudada, vai ler, vai fazer a sua própria pesquisa. E se você quiser pular esse vídeo para algum lugar, aqui embaixo vai ter os capítulos, né? Aquele esqueminha lá do YouTube que você pode ir pulando para os temas que mais te interessam. Mas eu acredito que vai fazer muito mais sentido se você escutar o pop inteiro e entender tudo que a gente está falando aqui. Então, sem ficar enrolando mais, vamos para o tema gatilho de hoje, que é quais as reais implicações de El Salvador ter transformado o Bitcoin em moeda oficial do país. E aí, Tim, no papel da pessoa aqui mais profissional do grupo, começa explicando um pouco pra gente esse assunto. Beleza, vamos lá. Não sei de onde você tirou o mais profissional, Não, mas você vê vamos que eu lá. não falei profissional, é o mais profissional. Mas, então, vamos lá. O El Salvador, a moeda oficial, o real oficial deles é o dólar americano. Então, para todas as transações que eram feitas dentro e transferências, qualquer, basicamente, transação relacionada à moeda é usado o dólar americano. E aí o presidente deles fez uma proposta para eles também aceitarem Bitcoin nessas transações. Então, o comércio local, transações internacionais, todo tipo de transação relacionada à moeda agora, além do dólar americano, eles também podem usar Bitcoin. Então, desde pequenas coisas até transações maiores, como as transferências internacionais. E eu estou, talvez, falando transferência internacional com uma certa frequência, porque isso é algo realmente importante para o país. Talvez para a gente que vive aqui no Brasil, que é um país muito grande, tem uma moeda muito utilizada, né? Aqui dentro isso talvez não faz tanta diferença. Mas a gente pode pensar em El Salvador como um país aí que tem pouco mais de 6 milhões de habitantes, e tem mais de 1 milhão de pessoas que moram fora do país. E eles mandam dinheiro para dentro do país, eles usam outras ferramentas para fazer essas transferências, eles pagam altíssimas taxas de transferência. Então, ter o Bitcoin como uma opção, com uma taxa de transferência mais baixa, e para poder usar esse dinheiro no dia a dia, para eles é algo muito mais relevante, talvez, do que para a nossa realidade aqui, né? Então, só para dar uma contextualizada nesse sentido. E atualmente eles estão aceitando o Bitcoin como uma moeda comum lá, desde para comprar uma balinha até o seu carro. Pelo que eu vi, né, cara, eles liberaram, entrou um projeto de lei, e aí dali a tantos meses poderia entrar em efeito. Eu não cheguei a ver se já está em efeito, a gente está falando aqui no comecinho de julho, né, de 2021, pelo que o Estevão está apontando, já está rolando aí, né? Mas interessante isso que você trouxe, né, cara? O fato dos caras já terem uma relação com dinheiro vindo de fora dá uma impulsionada de fato de você adotar um meio que facilita a transação, sei lá, internacional, mas de qualquer pessoa para qualquer pessoa, que eu acho que é um dos méritos bem legais das cripto como um todo, né? E tem um ponto, acho que é bem interessante puxando isso aí, assim, vamos pegar o que o Tim falou, né? É um país de 6 milhões de habitantes, então, se a gente pegar aqui, dá um bairro de São Paulo, né? Seria o país inteiro é uma cidade grande. A segunda coisa ele é um país que não usa mais, ele tem uma moeda própria, mas ele nem usa praticamente a moeda deles, eles são um país completamente dolarizado. E eu vi um vídeo da Vice, eu até linko depois aqui embaixo, contando um pouco como é que foi o processo,
Mas eu não sei se vocês chegaram a ver sobre isso. A história de El Salvador com o Bitcoin tem um maluco, tipo um Satoshi Nakamoto da vida, que doou 3 bitcoins para uma cidade, para que essa cidade começasse a usar cripto no dia a dia. E aí estimulou um cara local lá a criar uma carteira e aí começar. Então tem uma cidade, eu não me lembro o nome da cidade, mas é de praia, que eles vivem hoje já, é uma cidade que boa parte do comércio opera essencialmente em Bitcoin. Então é muito legal nesse vídeo que eles entrevistam algumas pessoas, que eles chegam numa mulher que está vendendo tipo milho na rua, e aí o cara chega e compra milho com Bitcoin, e é muito legal. E aí ele pergunta para as pessoas o que elas acham, né? Aí um cara acha que é muito legal, porque além dele ganhar o dinheiro dele, ele tá já ganhando um investimento, e tem uma mulher que fala, mas é que pra gente que vive no dia a dia é difícil, porque você não sabe quanto dinheiro você tem amanhã. Então, isso foi um negócio que é muito interessante, né? Do tipo, facilita muito a vida, mostra um cara que ele fala, ele mora numa fazenda, e ele demorava tipo 2, 3 horas para pagar uma conta de luz. E aí ele tira uma foto e ele manda para essa empresa de lá, e com a foto da conta dele, a empresa paga a conta de luz e debita da conta dele. Então ele falou, agora eu fiz em 15 minutos, em 15 segundos, o que eu demorava 3 horas para fazer. Mas por um outro lado, né, tem o lado de facilitação, tem o lado maluco do hoje eu tenho $1.000, amanhã eu tenho 500, né? Então acho que esse é o primeiro ponto interessante de pensar na bitcoinização de um país. Estevam, esse na realidade eu acho que é o maior desafio, né? As pessoas consideram o Bitcoin como, hoje, né, o maior uso dele está como reserva de valor, justamente por conta dessa desvalorização constante dele, né? Então, por exemplo, sei lá, 5, 6 dias atrás, o Bitcoin estava valendo $29.000, hoje está 34.700, há um ano valia $10.000. Então, assim, você vê que a variação ela é muito forte. Se não me engano, El Salvador, acho que desde 2001 utiliza o dólar como moeda oficial, né? Muito por conta da desvalorização da moeda que eles utilizavam antigamente, eu não lembro o nome, acho que era Colon, Salvador, alguma coisa assim. E aí, então, mas o dólar também passa por um processo, lógico, é um pouco de economia, mas passa por um processo de desvalorização, né? Justamente pelo fato de se estar imprimindo muito dólar aí ao longo do último ano por conta da pandemia, né? Então a gente vê que o uso que eles estão fazendo em El Salvador, comunidade de compra, é um baita desafio. Primeiro, pelo custo da transação, né? Porque você fazer transação na rede Bitcoin não é barato, e aí ao mesmo tempo acho que entra esse cara que você falou, que se não me engano ele está implementando lá em El Salvador, e o Tim deve saber bem mais do que eu, a Lightning Network, né, que é justamente uma segunda camada aí da rede Bitcoin para baratear esse custo, né, e tornar ele realmente mais funcional, né, permitir um número maior de transações e transações mais rápidas e mais baratas, então, até por conta da capacidade que a rede Bitcoin tem. Então, assim, você passa a perceber que é, de fato, um movimento único, né, no mundo, se não me engano, é o primeiro país a tornar o Bitcoin como de fato uma moeda oficial, né? Acho que no Japão você é permitido transações, mas não é uma moeda corrente, né, como é hoje em El Salvador. O Paraguai também anunciou que está num processo de começar para botar o Bitcoin, mas sabe qual que é a impressão que eu tenho aí? A gente pode até questionar um pouco sobre qual seria. Mas a impressão que eu tenho é que usar o Bitcoin particularmente é uma forçação de barra, porque tem coins que seriam muito mais eficientes para fazer isso do que o Bitcoin, né? A impressão que eu tenho quando a gente fala aquela história de que o Bitcoin é o ouro, o Litecoin é a prata, eu falo assim, pô, se você já tem moeda, por que a gente vai voltar para o ouro, né? Então você tem moedas que a transação é muito, muito mais rápida. Vamos pegar aqui até o próprio Bitcoin Cash, né? Eu não vou entrar mas assim, o Bitcoin Cash que foi desenhado para isso, né? Do tipo, eu vi que esses dias eles fizeram uma atualização que eles conseguem fazer em um único bloco todas as transações que a Visa faz num dia, né? Então, quer dizer, você teria um custo muito menor de transação, você teria uma velocidade muito maior,
E ok, o Bitcoin Cash ainda é extremamente volátil. Mas aí você também teria outras possibilidades, como as stablecoins, sei lá, né? Não vou falar o Tether aqui, porque senão começa uma guerra, mas, sei lá, um USDC, alguma coisa do estilo. O que vocês acham sobre isso? Estevão, talvez esse é um assunto que vocês vão poder até falar mais por causa da questão de marketing, mas a eficiência não significa necessariamente adesão, né? Esse que eu acho que é o maior desafio. A gente pode ver isso aí na história da tecnologia, tipo, HTTP, até uma das coisas que eles gostam de comparar, não era o melhor protocolo de transferência de dados, mas foi o que mais teve adesão e hoje é o que a gente usa atualmente. Bitcoin parece ser algo semelhante, né? A gente tem aplicativo de mensagem aí muito melhor do que o WhatsApp, mas todo mundo no Brasil usa o WhatsApp, mesmo não sendo o mais eficiente ou talvez nem mesmo o mais seguro, né? E agora a gente está com o Bitcoin, as pessoas estão começando a aderir. O que eu torço, né, como amante dessa tecnologia, é que ele seja uma porta de entrada para outras tecnologias que sejam mais eficientes e, quem sabe, abrir a porta aí para outras, Bitcoin Cash, Ethereum, as outras que estão prometendo aí mais transações e sendo mais barato, né? Eu acho que tem que pensar um outro componente importante que tem sim super a ver com a adoção, mas tem uma questão de liquidez, né? Porque, cara, quando você oficializa a moeda, eu até procurei no Google agora, moeda oficial de Bitcoin, porque eu queria, de El Salvador, porque eu queria ver o nome, né? E aí ele puxou dólar americano e Bitcoin. Então o Google já indexou a informação da moeda oficial. Aí eu pesquisei mais um pouquinho e descobri que realmente, Ardel, o nome da moeda era Colon, né? Cara, eu lembrei de Colon, né? A moeda dos caras devia ser uma merda, com perdão da piada aí. Mas o lance dos caras adotarem uma moeda como Bitcoin é porque também ela tem a liquidez o suficiente para isso, né, cara? Talvez você pegar e depender de um projeto menor desses, ou você ir para algo, vamos falar pelo menos das centralizadas aí, né? Onde você tenha algumas pessoas que estão ali dominando, tomando decisões. Talvez eles tenham ido para uma primeira, como o Tim falou, porta de entrada, que garante um pouco de liquidez, querendo ou não, apesar das maluquices, o próprio Jardel falou da movimentação no último ano e meio aí, mas, cara, se você pensar bem, o próprio real, e aí pega outros países da América Latina, né? Cara, as moedas oscilam e não é pouco, não. Se você der uma olhada no dinheiro dos argentinos lá também, não tá fácil, né? Então, não sei o quanto que o Bitcoin é mais maluco do que essas outras, em termos de oscilação. Acho que acostumar com essa mudança de valor repentina, né, Estevão, que você comentou, cara, quando você tá operando no dólar, você está tentando se prender em algo mais estável que você. Então, talvez o El Salvador tenha feito isso pelo Bitcoin ser mais estável do que era deles também, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando, na verdade, é assim, eu acho que o principal ponto e a impressão que eu tenho eles não vão trocar o dólar. O Bitcoin passaria a poder ser uma questão disso, de fazer o remittances, né, que é esse envio de dinheiro internacional. Isso seria muito bom, mas a impressão que me passa é essa, assim, as companhias, as pessoas que estão por trás do Bitcoin que estão investindo nisso para gerar uma primeira prova de aplicação. E aí entra o que o Tim falou, né? Eu acredito que tenha muito a ver com isso. O marketing nos dois sentidos, de quem tem interesse em valorizar o Bitcoin investindo para que o Bitcoin seja a primeira, e por um outro lado, o Bitcoin sendo um nome famoso facilita a adoção do público que está começando a usar. Então temos aí a possibilidade de marketing dos dois lados. E Tim, você falou do HTTP, eu lembrei de outras possibilidades, né? A gente teve lá o VHS e o Betamax, a gente teve o Blu-ray e o HD DVD, teve várias dessas na história, né? Eu te trouxe, bem lembrado, Estevão, ele trouxe a questão de que acho que 20% do PIB, se não me engano, de El Salvador, ele é de fora, de pessoas que moram fora do país e transferem esse recurso para El Salvador. Então, imagino eu que seja também um instrumento de transferência de recursos de quem está morando no exterior, porque você fazer isso pelas vias comuns, vamos dizer assim, utilizar aqueles sistemas de transferência de recursos entre países, é muito mais caro, né? Você já perde aí pelo menos 10% do recurso que você queria enviar inicialmente. Mas, Jardel, uma pergunta aí. Eu quero que você continue, eu te interrompi, eu quero que você continue nessa linha. Eu tenho visto que aqueles Western, como é que chama? Western Union e tal, eles baixaram muito as tarifas. E
Todas as vezes, aí vem o novato aqui, né? Todas as vezes que eu tentei transferir Bitcoin, o custo estava mais alto do que uma Western Union da vida. Então, até que ponto essa premissa é real ou será que isso é propaganda da galera querendo implementar o Bitcoin? Porque a minha experiência... Eu já pego até o gancho da própria fala do Tim, né, da questão do marketing. Você tem outras criptos que você consegue, outros tokens que você consegue, as próprias stables. Você entra numa DEX dessa, tipo, vou citar aqui a Binance, enfim, você transforma a sua moeda corrente num token, numa stablecoin, você consegue transferir lá no país em que a pessoa vai receber esse recurso. É muito mais em conta, né, do que a própria rede Bitcoin. Então, obviamente que o custo depende da quantidade que você vai transferir, depende do montante, mas talvez essas empresas viram aí uma competição, né? E outra forte. coisa importante, né, Jardel? Você falou sobre competição e acho que um gancho assim, Estevão, você falou, pô, mas tem outras moedas mais eficientes que o Bitcoin, ou o Bitcoin pode estar custando mais caro do que o Western Union, mas o que a gente tem que ver é o seguinte, né? Qual é a realidade em El Salvador? Porque talvez aqui no Brasil, com o Pix, que você mesmo mandou uma estatística legal pra caramba pra gente, que mais de 70 milhões de brasileiros teriam feito um Pix de outubro de 2020 para cá, né? Então... E já é mais de 60% de toda a transição de dinheiro no Brasil. Esse para mim foi significativo, né? O Pix em meses derrubou TED, DOC, transferência, tudo já assumiu o papel, né? Então, o que acontece? Às vezes lá em El Salvador, né, cara, até aquele vídeo da Vice do cara pagando a conta, pô, a gente que tá acostumado, eu pelo menos pego o meu celular aqui, abro o Banco do Brasil ou o Nubank, né, tiro uma foto de um código de barras e também pago a minha conta, né? Quando eu olhei aquilo, até comentei na hora que vocês mandaram, falei, pô, mas e daí, né? Mas depois eu parei para pensar, pô, cara, talvez o cara tivesse que andar 15 quarteirões, né, cara, e voltar, porque o único jeito dele pagar era com o Thomas Jefferson ali. Então eu acho que tem o lance do quanto é eficiente para aquela realidade. E aí entra a lógica do Western Union também, né? Porque lembra, cara, que para essas transações internacionais funcionarem, tem que ter uma entidade local recebendo. E aí, se é só o Western Union, o cara faz um monopólio lá e uma empresa como o Western Union trava um país como El Salvador. Quando você bota um Bitcoin da vida, você dá uma boa abertura, embora tenha ainda o gas, né? Como que é o custo? Eu ainda tô aprendendo, galera, foi mal. Esse custo para fazer a mandar o Bitcoin de uma carteira para outra? É o gas, a gente pode chamar de gas, Mas assim, o Tim, gas é para o IF, né? A gente usa na Ethereum, é coisa, né? A gente usa na rede Ethereum, guys. Mas a gente pode chamar de taxa, vamos, né, popularizar. Deixa eu tentar responder a pergunta que o Estevão fez sobre o comparativo de taxa de transferência tanto da Western Union comparado com o Bitcoin. Eles estão usando vão usar dois aplicativos dentro do El Salvador. O que eles estão usando atualmente é aquele Strike. Então vocês podem ver, já tem para baixar e tudo mais. E eles estão com um projeto agora de um aplicativo do Estado, não lembro o nome, acho que é Tivo, alguma coisa do tipo. Ele também você vai poder usar Bitcoin e fazer as transferências. Imagina que isso é como se fosse um PicPay, que talvez a gente está mais acostumado. Eles têm uma taxa de transação fixa de 1%. Então você pode mandar seu dinheiro de fora para dentro do país e vice-versa, pagando 1% de taxa. Usando o Lightning Network, né? Mas o governo está subsidiando isso de alguma forma ou ele conseguiu fazer um formato de ter essa transferência com um custo mais baixo? E aí, voltando, 1% não me parece assim ser muito, deve ser mais barato do que uma transferência comum, mas ainda assim não muito barato, né? Vai depender do preço, né? Da quantidade que você está fazendo a transferência. Cara, eu tive na Argentina uns anos atrás, e aí o único jeito de pagar um aluguel de um carro era PayPal. Não me perguntem exatamente o porquê, mas os caras não topavam um cartão de crédito, tinha que ser via PayPal. Então me custou 7 ponto alguma coisa que o cara colocou em cima do preço original, né? Que ele tinha divulgado para eu alugar o carro. Então essa foi uma. A outra eu fui fazer via TransferWise, mandar um dinheiro para um cara na Inglaterra. E aí, cara, foi bem barato na época, mas depois eu morri de medo, porque saiu um puta escândalo aí da TransferWise, que teria feito a parceria com uma empresa e tal. Eu até fui consultar para ver se a minha transação poderia ter me colocado em maus bocados, mas eu não vi onde essa história terminou, mas era só para dizer, do PayPal para o TransferWise, a redução já foi grande. E no TransferWise já era menos de 1%, isso eu me lembro. Isso deve fazer 2 anos, mais ou menos. Pegar um gancho que o Kennedy tinha comentado de questão de realidade, né? De conhecer a realidade, que talvez isso faz sentido pro local. A praia que você estava falando, Estevão, a cidade praiana lá, é o Zonte.
E aí ela é conhecida como a Bitcoin Beach. Bitcoin Beach, era esse o nome Bitcoin que eu queria Beach. lembrar. E aí, é essa história que você contou, tipo, só que essa cidade aderiu ao Bitcoin muito antes, foi acho que em 2019. E aí ela já é conhecida no universo das criptomoedas por ser o lugar onde você pode ir e comprar seu almoço lá, ir surfar, pagar suas coisas usando Bitcoin. Então ela já é, assim, a ideia de usar Bitcoin para transações em El Salvador não é algo totalmente novo, assim, que surgiu agora. E aí qual que é a ideia da questão disso fazer sentido para aquela realidade? Eles só tinham um caixa eletrônico que ficava dentro do hotel e só quem era hóspede do hotel podia usar. Então, imagina, todo o resto da cidade não tinha acesso a saque, a transferência, e aí que entra a parte da doação que você falou. Tinha um surfista lá que fazia um trabalho comunitário com crianças na cidade, e aí alguém entrou em contato com esse surfista e falou, quero doar, eu não lembro quantos bitcoins foi, 3 bitcoins. E aí botou um caixa eletrônico e a cidade começou a usar, então, tipo, entrou na economia da cidade. Então, imagina uma cidade que antes não tinha acesso à transferência, não tinha acesso a nada, de repente agora tem acesso a isso, não está atrelada exclusivamente a ter que ir para uma outra cidade para ver saldo, para fazer transferência, ou, sei lá, ao hotel ali, né? E agora tem acesso a todos esses serviços aí, mesmo que não seja talvez o mais eficiente relacionado a banco ou outras ferramentas, mas agora está começando a ter mais acesso a esse tipo de serviço bancário, né? Usando criptomoeda. Sabe qual que é a impressão que eu tenho tido? Que é o seguinte, que começamos uma guerra entre o universo cripto e os bancos centrais de quem vai conseguir ter moedas funcionando no dia a dia, né? Se vai ser uma CBDC, né? O Central Bank me ajuda aí, eu esqueci o nome, a sigla. Digital Currency. Central Bank Digital Currency, ou se vai ser uma cripto. Então, a China está aparentemente atrasando as criptos lá para que ela implemente o yuan digital primeiro. Vários países hoje já estão implementando isso, e eu falo que a impressão que eu tenho é que, assim como aconteceu aqui no Brasil, o WhatsApp anunciou, vamos ter transferência por WhatsApp. Aí o Banco Central falou, segura tua ondinha, porque primeiro a gente vai botar o Pix na rua. Aí o Pix foi para a rua, assim que o Pix funcionou, falaram, o WhatsApp pode ir. Então, eu tenho olhado para CBDCs e para cripto com um pouco disso. E eu vejo que esse era muito um medo de todo mundo que investe em cripto, se 2 ou 3 países grandes bloquearem, proibirem transação de cripto no país, ela vai para o underground total, ela não some, mas o valor dela vai para a ninharia e sim vira moeda né, para usar para coisas escusas. Mas o que está me parecendo agora os bancos centrais provavelmente vão segurar até eles botarem as deles e depois, beleza, o mercado decide, desde que a minha ganhe. O que eu tô lembrando aqui, cara, um dos argumentos para o golpe militar no Brasil, que é parecido com um dos argumentos para a guerra do Vietnã, era que se um dos países adotasse o comunismo, poderia haver um efeito dominó. Não sei se vocês lembram isso na história, né? Eu acho que o que Tim falou aqui que é o mais legal de El Salvador, né? Cara, é a primeira pecinha no dominó. O que a gente tem que tentar medir, eu acho que é difícil de saber exatamente o resultado depois, será que os bancos centrais vão ter força o suficiente, e aí alinhados com os governos, né? Lembrando que nem sempre o alinhamento é tão óbvio, e principalmente quanto mais estável é o país, mais são órgãos independentes. Mas o quanto eles vão ter força para parar o dominó. Porque a impressão que eu tenho, e eu confesso que eu tenho um apetite pela subversão aqui, né? Cara, vai lançar tudo, vai tudo para mercado, o que for mais rápido, mais fácil, ou com melhor marketing, né? Vai conseguir ganhar espaço. Se não for a China. Se não for a China, porque a China, assim, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, desde que aprovada por nós. E eles, inclusive, eu vi que o que eles estão fazendo com Bitcoin em Salvador é parecido com o que a China está fazendo com a CBDC deles, que é fazendo airdrop de grana para a galera acostumar a usar. Só que a diferença é que a China pode obrigar, como está fazendo, todas as instituições do país a aceitarem o CBDC dela, né? Então,
E aí o efeito dominó China versus El Salvador me parece um pouco... Mas aí como que será que fica nesse cenário? Como é que será que fica uma Alemanha, o próprio Japão, que o Jardel comentou mais cedo? Porque são países que têm uma cultura e uma abertura diferente, acho que para a vertente tecnológica, ao mesmo tempo países que prezam muito a questão da independência de decisão do cidadão, de alguma forma, né? E não, foi bom que você trouxe a Alemanha, porque eu lembrei de um dado que um amigo meu que mora lá me falou. Eu não confirmei ele na internet, mas meu amigo é um cara que costuma fazer isso, ele não ia falar de orelhada, mas é que mais de 70% das transações da Alemanha são feitas em dinheiro espécie, que praticamente não se compra coisa em e-commerce, e quando se compra, paga-se de alguma forma, não no cartão de crédito, seria tipo o equivalente de boleto deles. Ô, Estevam, eu não tenho os dados da China, né? Nesse sentido, quanto se transaciona em espécie. Mas, por exemplo, pegando o gancho que o Tim trouxe do você mesmo, do uso do WhatsApp, Pix, etc. Na China a gente tem o WeChat. Eu lembro que em 2016, né, acho que até antes, né, mas em 2016 eu tive uma experiência lá, você já conseguia transferir dinheiro utilizando o WeChat, fazer pagamento pelo WeChat. Então, o dinheiro, entre aspas, digital, que é diferente do CBDC que você trouxe, por exemplo, então essa questão da transferência de recursos usando aplicativos, é um pouco diferente da moeda digital, até porque lá na China se discute, inclusive, que você pode, criando esse yuan digital, você pode determinar com o que é que o cidadão vai gastar. Então, você não pode comprar tal coisa em determinada shopping online, você só pode comprar desse lugar, desse ou daquele produto. Você consegue programar essa moeda digital para fazer essas operações. Então, assim, lá já se faz muito isso, né? E qualquer implementação de moeda digital em qualquer país, e aí voltando para o país que deu origem a essa nossa conversa para El Salvador, você precisa dispor de tecnologia. Tanto é que o presidente lá, se não me engano, recentemente doou computadores, acho que celulares, inclusive, para todos os alunos, né? Do ensino básico ao ensino médio, ensino superior, se não me engano, justamente porque, como é que eu vou ter uma moeda oficial, que é o Bitcoin, se as pessoas não usam da tecnologia, né? Então, esse é um outro desafio, e aí que passa do desafio que a gente já até falou, que é as pessoas que não fazem uso do sistema bancário tradicional, né? Que é muita gente no Brasil. Eu encontrei dados meio conflitantes, eu encontrei um número de 16 milhões de brasileiros que não têm acesso à conta bancária, a serviços financeiros. Encontrei uma outra informação que são 34 milhões de brasileiros. Imagina, é muita gente, cara, sem acesso aos serviços bancários mais simples. Agora, eu tendo uma carteira digital no meu celular ali, tendo uma moeda digital, é outro cenário. Eu já tenho acesso ao financeiro. Uma coisa até que eu quero jogar na roda aqui é que eu lembro que eu vi acho que o Tim talvez lembre quem é o cara porque foi um de vocês que me mandou esse vídeo. Do cara falando que criptomoeda era a melhor coisa do mundo para a China, porque hoje os Estados Unidos dominam o comércio internacional e o que você falou que a China poderia fazer com as pessoas, os Estados Unidos usa o SWIFT para fazer com os países. Então ele tem a capacidade quem manda no sistema de transferência internacional é os Estados Unidos, e quando ele resolve impor uma sanção ou quer dar algum trabalho para algum país, ele pode fazer isso via SWIFT. Como o dólar é a moeda global e o SWIFT é o controle de transação internacional, os Estados Unidos hoje manda no fluxo de dinheiro do mundo. E que para a China, uma mudança para uma moeda descentralizada, seja qual for ou quais forem, seria fantástico porque ela tiraria o poder dos Estados Unidos em fazer isso. Então, eu estranhei quando eu vi a China indo contra, tudo bem que ela faz isso todo ano, né? Então, a gente tem as histórias de todo ano a China faz alguma coisa. A China bloqueou criptomoeda. Mas me parece que tem coisas conflitantes aí. Em um lado, ela quer a CBDC dela funcionando primeiro, mas do outro lado, ela teria um benefício muito grande da morte. E assim, acho que o mundo teria um benefício da morte do SWIFT, né? Então, o que vocês acham sobre esse tema particular? O que a China tá... Para onde ela tá indo nessa parada aí? Cara, apesar da China ter um governo centralizado, né? Bem centralizado, é muito difícil de entender o que os caras estão pensando, né? A gente acaba ficando um pouco com a fumaça das ações tomadas no dia a dia. Então, a hora que
sai uma notícia dessas, de uma central de notícias internacional, falando que a China tomou uma decisão desse tipo, cara, em geral a gente já está bem atrasado no que é a figura, a fotografia maior do que os caras estão falando. Mas, sem dúvida alguma, cara, eu aprendi isso com um cara, um senhor também de idade, que ele falava que a moeda é uma das garantias de soberania do país. E que ele falava que, isso antes da discussão do Brexit, que ele acreditava que a Inglaterra deveria sair da União Europeia porque a mera adoção do euro já era um enfraquecimento para a Inglaterra. Então, com certeza, no ponto de vista mais ideológico e que tem impactos práticos também, né? Cara, enfraquecer o dólar enfraquece o poderio dos Estados Unidos. Kennedy, eu li um livro chamado é o livro de cabeceira dos ditadores, né? E ele falava que existem 3 coisas que um governo tem que ter para ter controle sobre a nação. É o tesouro, o exército e a polícia. Então, você tendo controle sobre essas 3 instituições, você controla o país e você usa o tesouro para poder pagar o exército e a polícia. Né? Mas e pelo que a gente entendeu, El Salvador já não tinha o tesouro totalmente nas suas mãos, né? Quando resolveu dolarizar para tirar a sua moeda defetiva, né? Eles trocaram pelo dólar, provavelmente porque eles não tinham a estrutura monetária para tal. O Jardel puxou tecnologia, né, Estevão? Às vezes, cara, adotar uma criptomoeda para um país menor, eu vou tentar dar um exemplo bem prático mesmo, né, cara? Os caras não têm um centro de processamentos como o Banco Central do Brasil tem, por exemplo, né, cara? Tem lá uma empresa gigante com computadores em nuvem e tal. Cara, em El Salvador, talvez o cara literalmente... E vários outros países, imagina essas Guianas aqui em cima. Tem vários países que são subsistência, né? Então, às vezes, é uma maneira também do cara meio que terceirizar a responsabilidade por garantir que a moeda funcione e que as pessoas usem, né? Mas, Kennedy, eu acho que aí, só vou terminar a lógica, claro. Ela é o seguinte, a gente tem que olhar, como eu falei, El Salvador é no máximo um estado, né? Assim, falando em tamanho. Mas uma das coisas que tem é isso, quando você perde o controle da sua moeda, eu estava estudando sobre a economia da Europa, e você vê que, assim, países hoje lá dentro não conseguem mais lidar com as suas crises porque eles não conseguem desvalorizar ou valorizar a sua moeda. Então, por exemplo, você pega a Grécia, por que a crise da Grécia foi tão complicada? Porque como ela tinha euro, por mais que ela tivesse... no momento de economia, de crise da econômica, o que provavelmente desvalorizaria a moeda dela e facilitaria exportação, aumentaria turismo, ela não tinha esse mecanismo. Quer dizer, você não tem como mexer com juros, você não tem como mexer com nada. Então, quer dizer, como é que fica num mundo onde a gente tivesse uma moeda descentralizada para países em crise controlarem suas inflações, desvalorizarem moedas em momentos de crise? Então, agora, quando a gente vai para Salvador, é o que você falou, ela é um país muito pequeno e que provavelmente o custo de um banco central, impressão de moeda, é maior do que o benefício de ter o controle. Cara, uma vez eu vi um dado da Casa da Moeda Brasileira e os caras imprimem boa parte da moeda de boa parte dos países. Eu não lembro se El Salvador estava na lista, né? Mas então, de fato, tem um problema. Brasil, tem um problema prático, né, cara? Tem que ter uma casa da moeda, caramba, né? E lá em El Salvador tem uma outra questão que, na realidade, eu fiquei sabendo da existência por conta de El Salvador ter adotado o Bitcoin, né? Você tem geração de energia em El Salvador geotérmica. Então, veja, os caras instalam plantas de geração de energia nos vulcões que tem sobrando lá. Então, olha que loucura. Para quê? Para chamar quem minera Bitcoin a fazer isso lá em El Salvador, de maneira mais barata. Eles ganhariam uma economia em volta disso, né? Não é só o uso de dia a dia, mas viraria um gerador de grana mesmo para o país e você ter um monte de empresas de cripto se envolvendo com eles, né? E olha a debandada que está tendo na China, né? Dos mineradores indo para outros lugares. Inclusive, o próprio Estados Unidos está recebendo mineradores de Bitcoin. Eu não lembro qual que é o estado, acho que é o Texas, né? Não lembro qual que é o nome do estado exatamente. Está recebendo com incentivo fiscal, inclusive, para os mineradores. Vai lá, Tim, a gente está segurando você faz um tempo e você é o que mais manja aqui. Qual é o seu ponto? Eu nem sei, cara. Eu tô acompanhando a conversa e eu penso que eu tenho alguma coisa para falar, quando eu vejo já tá em outro assunto. Volta lá no começo. Nem lembro, não, vamos continuar. Eu gosto da ideia de usar os vulcões, né, para energia e tal, a ideia de que o Bitcoin também pode ser usado para energia limpa e um incentivo para isso, na verdade, né, que atualmente é a maior crítica
com relação ao Bitcoin é justamente a parte ambiental, né? Fora a volatilidade, você tem a parte ambiental. Então, El Salvador foi bastante criticado por causa disso. Ô, Tim, mas eu nem vou começar como biólogo nesse ponto aqui, porque eu sou meio polêmico nesse tema, mas eu acho assim, essa história de querer questionar o quanto limpa é a energia do Bitcoin, por que que ninguém questiona a energia que abastece um Tesla? Quer dizer, o cara tá lá achando que ele é super ecológico, abastecendo o Tesla dele com energia que foi gerada por carvão. E aí o cara vem reclamar do Bitcoin. Eu não estou dizendo que os dois não têm que ser melhorados, tem que melhorar os dois. Agora, o custo de energia para se produzir um Tesla também, né? Que é a bateria que o Tesla usa, né? A gente está trazendo Tesla por conta da polêmica do Elon Musk, e aí constante, né? O cara tá doido. Mas é ridículo, né? Eu falo que quando se você olhar o todo, por exemplo, eu vi um estudo mostrando o seguinte, que se a gente simplesmente reformasse os nossos carros que já estão prontos, do tipo, vamos eletrificar os nossos carros atuais, o ganho ambiental seria infinitamente maior, porque toda vez que você faz um novo carro, você tem um custo ambiental gigante, mas aí finge-se que a Tesla é ambientalmente correta, né? Quando na realidade o ambientalmente correto era monta um kit de eletrificação e vamos sair eletrificando os carros atual. E para você ser considerado verde, você tem que abastecer seu carro elétrico com a sua energia solar ou hidrelétrica, né? Então, mas enfim, porque essa falta de visão global das coisas me irrita muito, cara. Eu tô com o artigo da Wikipedia aqui de El Salvador para tentar entender um pouco mais. Cara, realmente, bicho, o principal produto exportado deles é camiseta, em segundo lugar, suéter, e em terceiro, meia. Então, assim, os caras estão no meio da América Central, 66% das exportações são para os Estados Unidos, 43% das importações são dos Estados Unidos. Aquele dado que o Jardel falou mais cedo, cara, estima-se que 1/3 de todas as residências do país recebam dólares de fora todos os meses, cara. 1/3, cara. Então, realmente, é um grau de dependência da economia americana. Imagina, cara, esses caras devem abastecer as camisetas de uma loja dos Estados Unidos inteiro, né, cara? E aí você movimenta um país lá, uma república de bananas na América Central, né? E eles ainda são, El Salvador ainda é o terceiro maior país economicamente da América Central. Então, cara, não dá para não levar isso em consideração. Agora, o que eu quero torcer para, e eu acho que aí vem também, mesmo que tenha lá a Bitcoin Beach lá específica e as pessoas transacionando nesse país menor, o que é bacana é se outros países olharem e falarem, cara, eu poderia adotar isso aqui também, né? E aí tiver de repente, alguns governos que queiram ganhar holofotes de alguma maneira e tal, talvez isso ajudar com a quedinha das pecinhas de dominó, né? Eu acho até conveniente, né, a El Salvador tá aderindo a isso aí, pelo menos agora, justamente por causa do tamanho, economia parece ser algo mais fácil de adaptar, né, pensando em UX design aí. É uma plaquinha de Petri, né? Um estudo centralizado ali, né? Olha lá, aí o biólogo falando. Mas um negócio interessante que o Jardel tinha comentado, que também vai, de novo, eu penso na experiência do usuário. Por exemplo, acho que o vídeo que você comentou, Estevão, do Vice lá, mostra até uma mulher que está tentando aceitar e ela fala que ela teve problema com o aplicativo. Por quê? Ela tinha que ter um e-mail. E onde que essa pessoa vai ter um e-mail? Onde que ela vai acessar isso? Então, às vezes eu vejo isso como até, pisando em ovos aqui, uma crítica, né, à comunidade de cripto, que eles tratam essa criptomoeda e a adesão da criptomoeda lá na frente, pensando que todo mundo já tem acesso a essa tecnologia, que todo mundo já sabe usar e-mail, que todo mundo já tem acesso à internet celular e que isso vai rolar uma adesão em massa, mas tem um caminho enorme aí pela frente. E são muito poucos projetos que eu vejo que têm uma preocupação com isso. Então tem dois até que eu tenho em mente, que é o Mina, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, e o outro é o Proof of Humanity, que é o que eles chamam de UBI lá, estão tentando criar um income basic para todo mundo. Mas a ideia é que esses projetos estão preocupados justamente com essas pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. E aí eu estou vendo esse mesmo movimento acontecendo em El Salvador. Então, os pequenos negócios eles ainda estão começando, assim, engatinhando
nessa adesão de tecnologia em geral, não só criptomoeda, não só tecnologia descentralizada, mas às vezes, cara, criar um e-mail, mano. Já pensou a dificuldade que é para alguém que às vezes tem dificuldade de leitura, como que ela vai usar? Para ela é muito mais fácil ter ali $10, $5 na mão para dar o troco para fazer a transação que, putz, pegar o negócio, fazer o cadastro, entender como tudo isso funciona. Ô, Tim, e tem outro ponto que eu acho que até deve ser complementado depois, né? A gente esquece que o dinheiro é offline, né? O dinheiro em espécie é offline. Então, eu vi que El Salvador, eu não sei se alguém de vocês sabe exatamente como ele vai fazer isso, mas eles estão programando ser possível fazer transação de Bitcoin offline. Como eu não faço ideia, não sei se vocês sabem como seria isso. Eu vi a conversa só, mas também não sei como, nem faço ideia como que isso vai funcionar. Eu imagino que seja até pela própria Lightning, a Lightning Network. Acho que deve ter alguma função nesse sentido. Mas ela armazena a transição e assim que você conectar, ela é efetiva. O Cara, Pix mas outra também, coisa, né? mas também me falem se eu entendi errado parte do modelo de negócio das próprias exchanges de criptomoedas. Na verdade, elas também fazem essas transações meio localmente, né? Então, talvez, cara, e a gente não sabe agora, eu estou absolutamente supondo, em El Salvador vai ter uma empresa ou poucas empresas que vão operar isso localmente e fazer o trade com o Bitcoin global em outro momento e não com a transação direta, né? As transações do país não seriam imediatas. Você faria um registro daquele. Igual é em banco. O dinheiro não passa de um lugar para o outro. Disse que você tem, quer dizer, ninguém vai poder tirar aquele dinheiro em tese para uma cold storage lá, né? E aí, basicamente, você tem um número na sua carteira que diz que você tem direito àquilo, mas na realidade ele não foi de um lugar para o outro. Porque o Tim fez a crítica, né? Será que os caras das cripto estão olhando para a galera que não tem a grana? Cara, eu acho que esse mercado e esse modo de pagamento, se eu for chamar assim, ou essa própria moeda, ela vai funcionar independente dessa galera. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, isso não signifique que não vão ser criados modelos de negócios para atingir essa galera. Talvez até isso seja uma própria oportunidade de negócio. Inclusive, eu não sei se eu estou errado. Na Binance não é assim também, cara? Você não faz umas transações e eles ficam com uma mordidinha, porque aí eles mexem com a flutuação da grana que você investe? A Binance sempre fica com, dependendo do token que você negocia, ela sempre fica com um pouco ali, né? Eles dizem que são taxa, mas imagino que seja para isso mesmo. Mas até sobre essa questão da Lightning, né? Da Lightning, no caso, é para justamente você ampliar o número de usuários, né, do Bitcoin. Cara, o Tim falou, e aí agora eu mesmo me embaralhei aqui, eu comentar um negócio, mas como a gente vai falando de tanta coisa, aí vai surgindo outros assuntos, a gente acaba perdendo. Eu ia falar de um negócio lá atrás, mas acabei falando de outro. Mas, enfim, um dado aleatório, um estudo da ONU, acho que 2019, se não me engano, menos da metade da população, acho, tem acesso à internet, ou um pouquinho mais, 51%, se não me engano, tem acesso à internet, alguma coisa assim. Então, você vê o tamanho do desafio. Imagina um país como El Salvador, que a gente trouxe exemplo, não tinha nem e-mail. Né? Imagina se vai ter vai ter disposição de outros aplicativos. E um ponto interessante, que na própria lei de El Salvador, na lei de Bitcoin, que determinou, né, que o Bitcoin fosse moeda corrente do país, o usuário dessa dinâmica, ele, pelo governo, né, ele pode escolher, eu quero receber em dólar naquele momento. Então, por exemplo, eu fiz uma transação, comprei lá na praia uma porção de camarão lá na praia, e aí o Estevão vai pagar com Bitcoin, mas o Tim que vendeu para ele esse camarão quer receber em dólar. Automaticamente o governo já faz essa conversão. Diminui a instabilidade da transação e eu posso receber automaticamente em dólar. Exatamente. Gente, só para a gente começar a caminhar para o fim do papo, eu quero trazer o assunto mais polêmico, não devia ser um assunto de fim de papo, mas é só para a gente... uma das coisas que eu vejo, e aí o Tim aqui é o representante mais próximo da comunidade de Bitcoin não, de cripto em geral, né? Eu vejo muita galera de cripto, eu sou super entusiasta, eu comecei a estudar sobre cripto lá em 2013, quando eu comecei a ver, foi o primeiro grande boom sobre o Bitcoin na época, mas assim, eu vejo que existe um sonho dessa galera que para mim beira o impossível, que é desse mundo onde as finanças globais são totalmente descentralizadas. E eu acredito que isso seja impossível por vários motivos. Né? Uma, daquilo que a gente falou sobre
os países, para terem controle sobre o próprio país, têm que ter controle sobre a moeda. A outra é em questão de segurança. Se você não tiver uma regulamentação muito forte em cima, a insegurança é muito grande. Então, pensa assim, a questão que a gente tem hoje até mesmo de perda. Galera aí que perdeu 1 bilhão em Bitcoin, quer dizer, se você não tiver uma estrutura como um SEC nos Estados Unidos, aqui no Brasil é o FGC, né? Se você não tiver umas estruturas como essa, o uso fica muito tipo da galera high-end, assim, do tipo a galera muito tecnológica que está usando aquilo. Então, Tim, eu sei que você é um pouco entusiasta disso. Você acredita que existe uma possibilidade do mundo ser descentralizado, ter finanças descentralizadas? Eu acho que talvez são duas coisas diferentes, né? O mundo ser descentralizado como um todo e não ter a opção centralizada, eu acho muito difícil. Mas o que eu acho que vai acontecer vai ser essa virada, né? Que é o que está acontecendo agora, né? A gente fica discutindo aí sobre descentralização, que um dia isso aí vai... Cara, já está acontecendo, já tá, El Salvador está aí de exemplo, mas não só isso, a própria ideia de ter essa concorrência, do Western Union ter que baixar as taxas para garantir, cara, já tá acontecendo esse flip, né? E aí eu estou pensando em outras pessoas que são também do mundo de cripto, de investimento, que estão apostando nessa ideia. Eu acho que dizer que o mundo inteiro vai ser descentralizado e que os bancos vão sumir ou qualquer coisa, outra coisa do tipo, eu gostaria, mas acho muito difícil. Mas sim, acredito que as nossas transações futuras daqui para frente é um caminho meio sem volta, assim. Já descobrimos que existe a possibilidade de fazer essas transações. A caixa de Pandora foi aberta, é muito difícil fechar, né? Eu ia falar que o Asimov previu muitos cenários nos livros de ficção dele, né, cara? Então, muito das histórias dele giram em torno, e não é um padrão, mas tem várias, que giram em torno do universo, né? Porque é ficção científica, então tenta falar de mais planetas, mas onde se perdeu essa força dos governos e dos bancos. Então, talvez, Estevão, no mundo mais distópico, possa ser um bom caminho, sei lá, num Mad Max, num Waterworld, né? Então, eu tô pegando exageros, mas só para você sentir que, cara, não dá para a gente não prever que uma Covid-22 possa ser muito mais pesada do que essa foi agora, criar uns silos. Então, eu acho que num cenário um pouco mais catastrófico, eu acho que é, tipo, talvez a primeira opção. Agora, se a gente for fazer uma previsão de futuro mais parecida com o que a gente tem hoje, só empurrando para frente, né? Aí eu acho que um pouco como o Tim fala, ganhar cada vez mais espaço, os governos tentarem segurar o máximo possível, mas ser muito mais trivial você fazer as transações numa moeda global do que em moedas locais, né, cara? Do ponto de vista de eficiência mesmo. Oi, Estevão, e nessa questão aí de regulamentação e etc., é até um pouco complicado você falar e aí acho que aí foi um pouco da fala do Tim, mas sendo bem claro, falar em regulamentação envolvendo criptomoeda é complicado, porque na realidade a essência é justamente isso, a descentralização. Permitir, obviamente, que usuários, peer-to-peer, sem realmente essa regulação por parte de bancos centrais e etc. Você deixar livre, solto, né? Mas, Jardel, deixa eu pegar um ponto e aí você complementa em cima dele, então. Tá. Eu peguei a revolução da internet desde o começo. Eu falo que eu lembro que eu fui uma das pessoas, eu tive meu primeiro computador conectado com a internet, não BBS, tá? Vamos pegar internet. Em 93 para 94. Então eu peguei toda essa revolução da internet, vi, mesmo criança, bolha da internet, caramba. E a gente passou por uma coisa que eu vejo que todas as tecnologias passam. Você tem um primeiro momento da empolgação, onde só vê coisas boas, de repente vem aquele momento onde as coisas boas também começam a ser exploradas para coisas ruins e a coisa começa a depois se alinhar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando veio a internet, eu era uma das pessoas que, assim como a galera da cripto, né, eu falo a questão de ser velho, que você vai começando a perder a esperança, eu olhava a internet como a grande revolução, que é tirar o poder das grandes mídias, e aí o que acontece? Isso aconteceu num começo. Então você viu o surgimento de um monte de influenciadores, um monte de novas mídias surgiram. Aí entrou o quê? As fake news, os governos tendo uma série de problemas. Aí começou as redes sociais a terem que filtrar e a controlar.
Você pega a pirataria. Pirataria que a gente achava, ninguém nunca vai controlar. Ela tá muito menor hoje do que ela já foi um dia. E Estados Unidos, uma amiga minha baixou um arquivo autorizado via torrent, recebeu uma carta da empresa de telefone de novo dizendo que se ela transmitisse outro arquivo por aquele formato, ela ia ser multada e perder a conexão. Meu amigo na Alemanha abriu o BitTorrent e recebeu uma advertência dizendo que, mais uma vez, ele fica sem internet em casa. Então, assim, o peer-to-peer ser incontrolável, ele pode até ser incontrolável no underground, né, na deep web. Você usar, mas para você imaginar que o grande fluxo, ele pode completamente ser comandado por governos, até por via de desincentivo, proibição. Eu não estou dizendo que eu sou a favor disso. Estevam, mas aí justamente esse ponto que eu ia chegar. É aí que os governos estão regulamentando. Se você for dar uma olhada nos projetos de lei que a gente tem aqui no Brasil, se fala muito pouco, e aí é onde eu vejo que é um problema, na tecnologia. No que a tecnologia representa, o que a tecnologia blockchain representa, e aí o Bitcoin foi quem trouxe, né, mais a tecnologia blockchain, do que necessariamente a proteção que o governo vê, principalmente aqui, a legislação está muito voltada para quê? Lavagem de dinheiro, combater a evasão de divisas, essa questão da transferência de recursos entre países, por exemplo, é isso que se combate, e muito também por conta eu diria, sei lá, do mau uso que foi feito, né, por muito tempo, e ainda é feito, né? Você tem... Pega o ransomware, né? Os ransomware hoje só são possíveis porque existe cripto que você tem como fazer o scramble lá e ser irrastreável, porque antes de blockchain e cripto isso era impossível, né? Pegando Deep Web, aí você poderia citar, por exemplo, o Silk Road, né? Que foi aquela Amazon das drogas e depois de armas e etc. Inclusive, é um filme recentemente na Amazon, né? Que você consegue ver, você consegue identificar um dos usos, né, do Bitcoin e não é rastreável. Você não consegue identificar quem é dono daquela carteira e etc. Mas, enfim, se preocupa muito com isso, só com a parte criminal mesmo, né, do uso das criptos. E não tanto com o benefício que a tecnologia pode trazer, né? Acho que esse é o grande ponto. O que eu vejo agora é que a gente está no equivalente das criptos e de blockchain no que a gente estava na internet de 2008, que é o quê? Ela já era popular, quer dizer, as pessoas já conheciam, já usavam, mas ela não era algo ubíquo na sociedade. Então, eu vejo, porque eu comecei a trabalhar com a internet exatamente nessa época, e eu vi a internet desbancar todos os negócios tradicionais. Então, né, eu lembro muito da história que o Kennedy conviveu disso comigo também. Eu tentei fazer, fui dono de uma agência de marketing durante muitos anos, sócio do Kennedy, e a gente foi conversar, e eu fui conversar uma vez com o dono de uma agência de publicidade tradicional, e o cara riu da minha cara, porque ele falou que eu era uma criança que brincava de Orkut e achava que eu tinha uma agência, e 5 anos depois eu comprei a agência dele. Então, eu vi esse mundo acontecer. Mas se a gente olhar aquilo que a gente esperava da internet lá em 98, em 2000, e hoje, a internet era um adolescente e virou um adulto. E eu vejo que as criptos hoje são adolescentes onde a gente acha que a gente pode tudo. Mas em algum momento ela vai virar um adulto e ela vai ter muito mais liberdade que o dinheiro atual, mas ela vai se enquadrar numa ordem global. E aí eu vejo muito o que vocês falaram sobre essa história de uma moeda global, né? Você ter talvez moedas dos países, mas você poder transacionar numa moeda global. Isso eu acho que é impossível de não acontecer no caminho que a gente está indo. Mas eu acho que quem não enxerga que um dia elas vão entrar no prumo é a mesma galera que achava que a internet ia acabar com todas as regras e tal. E só para terminar, e aí eu deixo vocês fazerem os comentários finais de vocês, eu acho que a tecnologia de cripto e de blockchain, ela é mais do que o que a gente está olhando agora. Ela é a possibilidade de você transferir todos os registros de tudo que hoje são físicos para o digital. Acho que essa é a grande revolução. Acabar com o cartório, que vai ser provavelmente um tema de um papo nosso aqui, acabar com a necessidade de você ter um banco que é o dono do seu dinheiro. Eu acho que essa coisa de a gente ter todos os registros digitalizados e sem risco de perda é gigante, né? Hoje, por mais seguro que um banco seja, eu lembro muito do final do Clube da Luta, né? Que ele destrói o sistema financeiro.
existe muito mais fragilidade do que se a gente tivesse um mundo hoje totalmente com todos os registros rodando em blockchain. E eu acho que essa é a real disrupção do mundo, muito mais do que o Bitcoin ou de qualquer coisa. Mas eu realmente acredito que a gente vai ter um mundo todo rodando em registro de blockchain, como uma moeda global, dentro de um prumo legal em todos os países. Essa é a minha visão. Aí agora a gente vai para os comentários finais de vocês aí. Cara, eu acho que você finalizou bem pra cacete, hein, Seu? Nem sei se preciso falar mais, né? Mas voltando pro Cara, tema principal da nossa Tim, conversa. edição aí, cara. Eu acho que Voltando foi para legal. El Salvador, eu acho que o primeiro passo aí foi dado, um Estado, né, uma nação, determinando ali que além do dólar, o Bitcoin vai ser a moeda corrente naquele país. Então, obviamente, os desafios são imensos. Acho que cada um de nós aqui trouxe um pouquinho sobre a ideia de Salvador, mas acho que fica claro que isso não é passageiro, né? Não é uma tecnologia que a gente simplesmente vai chegar amanhã, não quero mais, acabou, não, muito pelo contrário. Eu acho que os usos, e aí a gente pode, foi o que a gente estava discutindo, né? Qual que vai ser o tema que a gente vai tratar aqui nas coisas? Por exemplo, a gente pode falar de propriedade intelectual, a tokenização de ativos de propriedade intelectual, por exemplo, né? Para facilitar a comercialização, por exemplo, de patentes, né? Hoje, para eu fazer todo esse processo, desde a proteção até a transferência, enfim, é uma dinâmica que eu dependo tanto do Estado, que é um processo que não é barato, né? Então, veja, a quantidade de usos da tecnologia, a gente ainda, acho que a gente não consegue mensurar mesmo, como você disse, mas eu acho que os passos estão sendo dados e a gente está tendo a chance, né, de ver essa evolução, de estudar, de acompanhar, de aprender, enfim, de se questionar se realmente esse é o caminho está certo ou não. Eu acho que isso que vale a pena mesmo, né? Então, muito bacana esse nosso primeiro papo aí. Tim e Kenneth, vocês têm aí suas considerações finais de encerramento? Eu gostei do assunto, acho que é um bom início aqui. Estou feliz também, né, com essa adesão de El Salvador, não 100%, acho que ainda tem muita coisa para evoluir e melhorar. A própria ideia de eles obrigarem alguém a aceitar Bitcoin, eu sou a favor da tecnologia, mas como também a favor da ideia de liberdade monetária, isso deveria ser uma opção de todo mundo, então acho que a gente está caminhando para encaixar essas coisas aí. Espero, talvez um pouco contra a ideia do resto, espero que não haja regulamentação nenhuma, eu acho que onde o governo mete a mão faz merda. E é isso, prazer aí falar com vocês, como sempre. Que não tem o seu? Beleza, não, valeu, tô embalado com vocês aí, esperando as próximas pecinhas desse dominó. Gente, eu vou encerrar então só com uma frase que eu adoro do Douglas Adams e que, como o Jardel falou que a gente está vendo a história ser feita, eu acho muito interessante que quem nasceu nas gerações anteriores, né, viu muito pouca revolução tecnológica e a gente está vendo duas gigantes na nossa vida, né? Então, a gente viu a internet desmontar o mundo antigo e conectar o mundo novo, e agora a gente está vendo blockchain e cripto desmontar o mundo financeiro. Eu acho interessante ver que a galera tradicional ainda está em negação, assim como houve negação da internet, né? Eu mandei para vocês acho que é até legal colocar, Tim, se a gente conseguir colocar aqui aquele jornal que eu mandei dizendo a internet é só uma moda e logo ela passa. Eu adoro essa negação. Mas tem uma frase do Douglas Adams, o deus dos nerds, que eu acho incrível e que ela foi muito significativa na minha vida. Que ele fala assim, ó, eu criei um conjunto de regras, eu vou ler aqui do lado. Eu criei um conjunto de regras que descrevem nossas relações às novas tecnologias. 1. Tudo o que já está no mundo quando você nasce é normal, corriqueiro e nada mais do que parte natural da maneira como o mundo funciona. 2. Tudo que é inventado entre seus 15 e 35 anos é novo, empolgante, revolucionário e pode inclusive se tornar sua carreira profissional. 3. Tudo que é inventado depois dos seus 35 anos vai contra a ordem natural das coisas. Cara, isso é fantástico. Eu acho que essa é a melhor frase para encerrar esse papo. Tá cheio de gente acima dos 35 aí olhando, achando que cripto e blockchain é uma modinha que vai passar, né? E que a gente sabe que a caixa de Pandora tá aberta. Chegamos no momento de encerrar o nosso papo de hoje, então. Vamos torcer para que a gente consiga se juntar e ter um segundo. Se você gostou do que você viu ou do que você ouviu aqui, vai depender se você viu em vídeo ou em podcast, já conhece aquele esquema, né? Já está acostumado, vai lá, assina, toca o sininho, aí depende de onde você estiver. E
torce aí para que a gente coloque outros conteúdos para que você possa estar aqui com a gente. E aproveita que você vai estar lá assinando, tocando o sininho, ou seja, o que for, e já manda lá nos comentários para a gente o que você acha que é legal a gente discutir nos próximos papos. Então, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês aí e até o próximo. Contos do Cripto.